Fala galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e você está no Tese Concursos, o melhor preparatório para concursos. E nessa aula de hoje vamos falar de Geografia do Brasil. Vamos falar da distribuição da população brasileira e os movimentos migratórios internos, beleza? Então bora para a aula. Primeira coisa, pessoal, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Atualmente nos encontramos na 6ª posição. Pessoal, fomos ultrapassados pelo Paquistão e agora estamos em 6º. Durante muito tempo estávamos em 5º colocado, porém fomos ultrapassados. Qualquer país acima de 100 milhões de habitantes é considerado muito populoso e o Brasil se encontra nesse time de países bastante populosos. Porém, se você for observar, essa população não é muito grande se for comparado com o seu tamanho. Então, o Brasil também é um país muito grande. Então, apesar de ser um país muito populoso, nós somos um país pouco povoado. E aí, pessoal, olha só, a nossa população relativa ou densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, é baixa se for comparado com outros países, tá? Nós temos aí em torno de 28 habitantes por quilômetro quadrado. E tem que ter no mínimo 100 habitantes para que um país se torne bastante povoado. Então, olha só, países com população acima de 100 milhões são muito populosos, o Brasil está nessa condição. Países com população de 100 habitantes por quilômetro quadrado é muito povoado, e o Brasil não está nessa condição. Então, nós somos um país muito populoso, porém pouco povoado, tá? E o Brasil, então, possui 100 milhões de habitantes, porém é pouco povoado, pois a sua população relativa ou densidade demográfica é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É aquele negócio, né? Um país muito grande, e aí a população, por mais que seja também muito grande, não é suficiente para o seu tamanho, tá? Então, olha só, e como que é essa distribuição da população brasileira pelo território? Tá? A população brasileira ela é muito mal distribuída. Ela vai ser concentrada em algumas áreas, especialmente no litoral, e ela vai ser menos densa nas regiões do interior, especialmente na região da floresta amazônica. Então, além de termos uma baixa densidade demográfica, essa população é mal distribuída pelo nosso território. Tá? Quando você vai observar a distribuição de população, você tem que ver os fatores que são de atração, chamados ecúmenos, né, ou atrativos, e os fatores de repulsão, os chamados anecúmenos ou repulsivos. E no caso, por exemplo, as regiões, né, de floresta densa, então as regiões com um relevo acidentado, elas são de difícil acesso. Já as áreas litorâneas, os vales, as regiões mais quentes e úmidas, elas vão ter a tendência de atrair pessoas. Então, se você for observar o processo natural, ele vai ajudar a explicar um pouquinho a distribuição da população. Mas não é só ele, tá, pessoal? O processo histórico também é muito importante para entender isso aí. Então, olha só, a região sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil. Essa região se tornou a principal área de atração populacional no decorrer da história do nosso país, devido à mineração em Minas Gerais e depois à expansão do café e à industrialização mais recentemente no século XX. Então, ao longo da história, os ciclos econômicos favoreceram a população se concentrar na região sudeste. No Brasil colonial, era até a região nordeste que era mais ocupada, durante o ciclo da cana-de-açúcar. Porém, após isso, com o ciclo do ouro, o ciclo do café e o início do processo de industrialização, a região sudeste passou a concentrar mais habitantes. E é nessa área que você vai ter a maior quantidade de pessoas no país, né? Esse mapa aqui está mostrando a distribuição da população ao longo do território. Você vai observar que as áreas mais escuras, né, em vermelho, em laranja escuro, são as áreas mais densas, e as regiões mais claras são as áreas menos densas. Podemos observar, então, que no Brasil nós temos a população concentrada no litoral e em algumas regiões, né, do sudeste, além também das capitais que estão no interior, como, por exemplo, em torno de Goiânia, em torno de Brasília, em torno de Belém e em torno de Manaus. Porém, olha só,
população muito mal distribuída. Se a gente for que detalhar melhor, né, a gente vai observar, olha só, que realmente nós temos áreas que são de grande vazio demográfico. Nesse mapa aí, as cores mais claras mostram, né, as regiões menos densas e as mais escuras, as regiões mais densas. Observe, pessoal, que no interior do Brasil você vai ter áreas mais densas, mas vão ser ilhas, né, vão ser pontos isolados, geralmente em torno dessas grandes capitais, né? Então, nós temos aqui a região, por exemplo, em torno de Manaus, em torno de Belém, em torno de Goiânia, né, em torno de Palmas. Porém, a maior parte das regiões, né, do interior são pouco habitadas. Agora, se a gente for observar o litoral, você vai ver que na faixa litorânea você vai ter áreas muito densas, nas capitais, mas também em outras regiões. Então, observa-se que a população do Brasil ela é muito mal distribuída, tá? E para poder medir, para poder contar, para poder calcular, para saber as características da população brasileira, é realizada uma contagem que é feita a cada 10 anos. Essa contagem é o chamado censo demográfico, né? Então observa aí, ó, o levantamento de dados que realiza a contagem da população é chamado de recenseamento ou censo. É por meio dele que conhecemos também outras características da população, como a composição por idade, gênero, nível de instrução, etc. O censo acontece a cada 10 anos e o último foi realizado em 2010. Em 2020 não ocorreu a contagem pelo censo, porque estávamos numa pandemia e nesse momento então era muito complicado você fazer esse programa, né, que é de contagem da população do Brasil todo. E por isso então ele foi adiado. Beleza? Olha só, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre o crescimento da população brasileira. E nós podemos distinguir duas causas básicas para esse crescimento: a contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. Nós sabemos, pessoal, que o Brasil ele foi colonizado, né, pelos portugueses. Nós temos a população indígena original e também teve os negros africanos que foram trazidos para trabalhar como escravos, para serem escravizados no nosso país, né? E isso passou a compor a base da população brasileira. Em tempos depois, né, com o término da escravidão, no momento até próximo ao término da escravidão, passou a vir também uma grande leva de imigrantes para substituir essa mão de obra nas lavouras de café, tá? Em São Paulo, Paraná e em outros estados. E então você vai ter uma grande contribuição dos imigrantes para a composição da população brasileira. Isso foi muito intensificado até o início do século XX. Então podemos observar que nesse momento você vai ter a população do Brasil crescendo bastante devido ao processo de imigração, tá? Europeus, africanos, asiáticos que migraram para o Brasil, além de indígenas que aqui viviam, são os formadores da população brasileira. Entre esses imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos trazidos como escravos, e os imigrantes livres ou espontâneos. Desse grupo, os que mais se destacam foram os portugueses, né, a base da colonização brasileira, os italianos e os espanhóis, além de alemães e japoneses. Entre 1887 e 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu de forma significativa para o crescimento populacional do país. Então você vai ver que aquele momento, né, entre o fim da escravidão até o início do governo Vargas, nesse momento então, você vai ter uma grande quantidade de imigrantes vindo para o Brasil e contribuindo para o seu crescimento. Depois, no governo Vargas, houve uma lei chamada Lei das Cotas, que dificultou e até impediu esse processo de imigração, e esse crescimento então foi cortado por essa via. Porém, também foi nesse momento que o Brasil passou a se urbanizar e aí passou a mudar o ritmo de crescimento natural. E a população, mesmo com essa imigração sendo dificultada, continuou crescendo, né, durante o século XX e crescendo muito rápido, tá? Então, olha só,
Após 1930, a imigração diminuiu. Entre os fatores que explicam isso foi a lei das cotas, criada pelo governo, né, Getúlio Vargas, que restringiu a entrada de imigrantes, dificultou, criando cotas, né, e impedindo então que esse processo, que tinha sido intenso, né, nas últimas décadas, né, nas décadas anteriores a ele, né, foi dificultado. E aí então você vai ter o quê, pessoal? Uma modificação nesse processo de imigração. Esse processo que foi muito acelerado, então, desde o fim da escravidão até o governo Vargas, depois foi restringido e foi dificultado. Aqui nós observamos um gráfico mostrando, né, o crescimento da população brasileira, tá? E os grupos imigrantes por nacionalidades. E você vai ter de 1884 até 1893 e depois 1924 até 1933. E você vai ter então uma grande leve, especialmente dos italianos, tá? Nesses primeiros momentos. E observe-se depois, mais para frente, que, né, esse número ele vai caindo vertiginosamente, fruto daquela chamada lei das cotas que eu falei para vocês, né, anteriormente. E aí, pessoal, se não tem esse aumento da população pela vida dos imigrantes, né, esse aumento ele passou a ser feito através do crescimento natural, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, o crescimento vegetativo é a diferença entre essas duas taxas. A natalidade, que é os nascimentos, e a de mortalidade, que é a dos óbitos, tá? Vale ressaltar que o Brasil, até o século XX, tinha a taxa de crescimento muito baixa, crescimento natural muito baixo, devido aí, né, a ser um país rural e ter uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Porém, quando chega no século XX e o Brasil começa a se urbanizar, a situação foi ficando diferente. Primeiro cai a taxa de mortalidade, a expectativa de vida do Brasil aumenta bastante, né, devido aí ao avanço da ciência, medicina, as vacinas, né, assim por diante. Porém, as pessoas continuam tendo muitos filhos. Então, é normal no início de um processo de urbanização em um país que a população tenha um surto de crescimento, um boom populacional, uma explosão demográfica, que depois, aos poucos, vai diminuindo, né, porque logo seguinte começa a reduzir as taxas de natalidade também. Tá? Então, olha só, outro dado importante que a gente pode estar anotando aí é a chamada taxa de mortalidade infantil, que registra o número de crianças que morreram com menos de um ano a cada 1.000 nascidas vivas. Nos dias atuais, o crescimento vegetativo da população é a principal causa de crescimento quantitativo da população brasileira, visto que não temos mais aquele fluxo muito grande de imigrantes, né, como tínhamos no passado. Recentemente tivemos aí, né, refugiados vindo, por exemplo, do Haiti por conta da condição política, né, e também teve um furacão lá naquele país. Houve também pessoas vindo da Venezuela devido à estabilidade política, porém não se compara àquele ritmo de crescimento muito acelerado que aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Tá? Outra coisa, olha só, a taxa de natalidade e de fecundidade estão em queda no Brasil. A partir de 1961, ocorreu uma redução mais acentuada nas taxas de natalidade no país. E vários fatores contribuíram para isso. Né? Esse processo de urbanização, onde as pessoas estão mais na cidade, faz com que haja necessidade de você reduzir a quantidade de filhos, porque na cidade as despesas são muito elevadas, né? E sem contar que você vai ter a inserção da mulher no mercado de trabalho, o uso de métodos contraceptivos, o planejamento familiar, tudo isso contribuindo para essa redução. Então aqui você vai ter então, ó, entrada da mulher no mercado de trabalho, fim dos casamentos precoces, altos custos com as crianças e o uso de métodos contraceptivos. Tudo isso então fez com que houvesse uma redução da taxa de natalidade e, consequentemente, também da taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher. Você pode observar nesse gráfico aí que, com o passar do tempo, a quantidade de filhos por mulher foi só diminuindo no Brasil. Olha só,
Em 1940 você tinha uma taxa de 6,16 filhos por mulher, né? Há uma aumentada nos anos 50, nos anos 60, e depois passa a cair vertiginosamente, né? 5,75 filhos por mulher em 70, em 91 já cai para 2,89. E no censo de 2010, essa taxa então foi de 1,9 filhos por mulher, abaixo até da taxa de reposição natural mínima que a ONU fala, que é de 2,1 filhos por mulher. Então, a população do Brasil passou então a crescer cada vez mais devagar, fruto desse processo, né, de urbanização. Aqui nós temos um gráfico mostrando, né, a evolução da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. E observa-se que naquele momento onde, né, há uma maior distância dessas duas taxas, né, onde está uma área maior no gráfico, é o momento da explosão demográfica. Então você observa aqui que você vai ter, né, nos anos 70, nos anos 60 e 70, altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Porém, depois vai caindo bastante a taxa de natalidade, e aí esses dois números eles se aproximam, né? Então, a população do Brasil, que sofreu um rápido crescimento, agora está no processo de desaceleração. Inclusive, até com previsões que no futuro próximo a população do Brasil comece a diminuir, a reduzir. Isso mesmo, né? Porque essa tendência continua e pode acontecer a famosa tesoura, né? Que é aí o fim, a diminuição total de crescimento, tá? Olha só, há diversos fatores que explicam a redução das taxas de mortalidade no Brasil e no mundo. Por que as pessoas passaram a viver mais? Por que aumentou a expectativa de vida? O que aconteceu no século XX para que isso fosse possível? Observe aí, ó. Você vai ter os avanços na medicina, você vai ter as campanhas de vacinação, as melhorias nas condições sanitárias, né? A água tratada, o saneamento básico, tudo isso foi muito importante também. E nós temos a maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, né? Então a população passou a ficar mais esperta em relação a esse processo, tá? A expectativa de vida ao nascer, ela passou a aumentar bastante, né, nesse período. Aqui você tem uma comparação 2000, 2009, 2010. E observa-se que no total você tinha 70 anos em média e foi para 73. As pessoas passaram a viver cada vez mais devido a todos esses fatores, beleza? Olha só, vamos falar também das chamadas migrações internas, que é aquele processo onde a população passa a se deslocar pelo território nacional. Essas migrações internas são muito importantes para a gente poder entender o que está acontecendo no nosso país, tá? E observa-se que esse período de urbanização, né, que foi aquele momento onde o Brasil passou a se tornar mais urbano, né, também gerou um grande fluxo populacional dentro do país. Por quê? Porque a urbanização ela foi concentrada na região sudeste. Isso fez com que atraísse pessoas de outras regiões, especialmente do Nordeste. Observe aí, ó, os fatores de ordem econômica são os principais expoentes para a ocorrência de migração interna no Brasil. Essa migração interna consiste no ato da população de se deslocar espacialmente, né, dentro de um mesmo país. Elas podem ser motivadas por fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e até ambientais. No caso do Brasil, né, é especialmente o fator econômico, tá? A região mais avançada, mais desenvolvida, com maior aporte econômico, foi aquela que mais atraiu pessoas do país todo. No caso, a região sudeste, tá? E isso falando que durante o processo de urbanização, que começa lá nos anos 30 com Vargas, mas é bastante intenso nos anos 50 com Juscelino Kubitschek. A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território, tá?
no Brasil, um dos fatores que exerce essa maior influência nos fluxos migratórios é a econômica, né? Uma vez que o modelo de produção capitalista cria espaços privilegiados para a instalação de indústrias, forçando os indivíduos a se deslocarem para esse lugar em busca de melhores condições de vida. Então, toda aquela infraestrutura que o Sudeste tinha, especialmente São Paulo, com o ciclo do café, foi aproveitada para a indústria. Então, você vai ter as indústrias se deslocando, né, se instalando em São Paulo. Isso gerou um grande aporte econômico e atraiu pessoas do Brasil todo, tá? Um modelo de migração muito comum no Brasil, então, é o êxodo rural, que é a pessoa saindo do campo e indo para a cidade. O modelo econômico favorece os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas tem como consequência a expulsão da população rural. Nós tivemos também no Brasil, pessoal, a chamada Revolução Verde, que foi o avanço técnico-científico no campo. Só que essa Revolução Verde, pessoal, ela privilegiou as grandes propriedades. E por isso você vai ter, então, a maior concentração de terras e um intenso êxodo rural. A região sudeste do Brasil, até o final do século XX, recebeu a maior quantidade de fluxos migratórios do país, principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer maiores oportunidades de emprego devido a esse processo de industrialização bastante desenvolvido, tá? No entanto, nas últimas décadas, as regiões centro-oeste e norte têm avançado bastante no ritmo de crescimento populacional. As pessoas estão se deslocando aí, né, das regiões mais avançadas para as áreas médias, né, a fim de ter uma melhor qualidade de vida. Então, há um processo de descentralização industrial que faz com que muitos estejam indo para o sul, para o norte, para o centro-oeste. O ritmo de vida também ficou muito saturado nessas grandes áreas que são da região sudeste, e aí você vai ter uma mudança nesse ritmo de crescimento e uma mudança dos movimentos internos, né? Houve, por exemplo, um grande movimento interno, né, a partir dos anos 60, de pessoas vindas do sul do Brasil para a região centro-oeste, né, chamada área de expansão da fronteira agrícola. E também pessoal na borda da Amazônia, né, pegando aí Rondônia, Mato Grosso, Pará. Também houve um grande fluxo de pessoas também com essa finalidade de buscar novas terras e assim maior desenvolvimento econômico, tá? O Sudeste continua ainda captando boa parte dos migrantes brasileiros. A região recebe muito mais gente do que perde. O Centro-Oeste, pessoal, também recebe mais migrantes do que perde, sendo atualmente o principal destino dos fluxos migratórios do Brasil. O Sul e o Norte são regiões onde o volume de entrada e de saída é mais equilibrado. A região Nordeste, pessoal, ela tem recebido cada vez mais migrantes. É a região que durante o passado, no século XX, foi uma área grande de expulsão, agora vem recebendo a chamada migração de retorno, né? E alguns projetos de desenvolvimento também naquela área fizeram com que diminuísse esse fluxo de saída e que aumentasse o fluxo de entrada. Então aí você vai ter então, né, uma mudança nesse processo. Porém, você ainda tem, né, a região Nordeste como sendo a região que mais perde população no Brasil, tá? E aí, pessoal, nessa aula eu quis mostrar para vocês um pouquinho sobre as características da população brasileira, sobre esse processo de mudança no crescimento demográfico. Inicialmente você tinha então o crescimento feito através das migrações, depois pelo crescimento natural. O Brasil, que participou de uma explosão demográfica no século XX, agora está num processo de transição e um crescimento mais lento e podendo no futuro próximo chegar até a reduzir a sua população. Então você tem que ver que isso é uma coisa muito dinâmica e que varia bastante ao longo do tempo, né? Final do século XIX, grande fluxo de imigrantes vindo para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. Brasil ainda bastante rural, crescimento natural muito baixo. Chega no século XX, o Brasil começa a se industrializar, começa a urbanizar
e aquele fluxo de imigração foi proibido através de uma lei, e aí o crescimento natural ele passa a ser importante. Há uma redução da mortalidade primeiro e posterior da natalidade. E essa diferença no ritmo de redução fez com que houvesse um rápido crescimento nos anos 40, 50, 60, 70 do Brasil, e a população avançou bastante. Porém, percebe-se que nos últimos anos a população tem crescido cada vez mais devagar, né, num ritmo muito lento. Tanto é que o Brasil perdeu a 5ª posição para o Paquistão. Em relação às migrações internas, temos que observar que, né, o fluxo também ele varia bastante. No século XX ele foi muito grande, saindo do Nordeste e indo para a região Sudeste, naquele momento da industrialização. Jamais para o final do século XX você vai ter um processo de movimentos internos se modificando, né? As pessoas indo para o Centro-Oeste e para a região da Amazônia em busca da expansão da fronteira agrícola e até tendo uma migração de retorno, né, para o Nordeste, onde as pessoas então passaram a buscar uma melhor condição de vida, já que estava bastante saturada a situação no Sudeste, porque tinha crescido bastante. E aí, essa revisãozinha então muito importante para vocês, vai ajudar vocês em várias provas de concurso. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.